Salve, torcida colorada! Estamos nas oitavas de final. Que belezinha, né? Opa, um joguinho assim que, olha, no início, no primeiro tempo, foi meio, né? Foi aquilo, a gente tava até descontente. Mas, né, apesar de um primeiro tempo sonolento, mesmo com pênalti perdido pelo Alan Patrick, que repetiu o que fez Robert Renan num jogo de decisão na semifinal do Gauchão do ano passado, vocês lembram? Eu acho que nunca esqueceremos, né? Foi a única jogada mais lúcida do Inter, foi uma bola na trave do Ricardo Matias, aos 45 minutos do primeiro tempo. Claro, o Inter tinha vantagem, administrava, até porque a única jogada mais perigosa do Maracanã foi aos 48 minutos, com chute forte da entrada da área ali, para a defesa firme do Antony, né? Bom, gente, time principal em campo, visivelmente se poupando, com troca de passes e tentando uma oportunidade de brecha, porque o Maracanã, mesmo precisando de 1-0 para levar para as penalidades, jogava como no Beira-Rio, fechadinho. E falando em penalidades, é um goleiro que defende pênaltis. Era perigoso o Maracanã fazer 1-0, se trancar e nós ter que ir para os pênaltis. Perderíamos fatalmente nas penalidades. Né? E então, como eu disse, o Maracanã jogava fechadinho, dificultando as conclusões do Colorado. Esse foi o primeiro tempo. Tem muito que relatar, né? Início do segundo tempo, a imagem que fica é a do Vitor Gabriel de muleta. Mais uma baixa na zaga colorada. Né? Mas o melhor que poderia acontecer, o gol aos 4 minutos, gol de falta do Alan Patrick, que se redimiu do pênalti perdido, mal cobrado, de cavadinha. Né? E com isso, aumenta a vantagem para 2-0. Né? Mandando os secadores dos chats das redes sociais irem dormir mais cedo. Aos 10 minutos, o Inter já mostrava assim, um Inter muito mais decidido, né? a jogar sério. Né? E depois do primeiro, já havia perdido 2 gols com o Bernabé e com o Wesley. Mas aos 14 minutos, outra penalidade, dessa vez no Wesley. E nesse, a torcida pede que ele mesmo, né, bata o pênalti. E o Roger e o Alan Patrick cedem a bola para o Wesley. Era a redimissão, né, de um ano sem gols. E acredite, o goleiro defendeu novamente. 2 pênaltis, 2 defesas. E o pior de tudo, no rebote, o Wesley manda por cima com o goleiro caído. Que fase! Até aqui. Meu Deus. Já dá para declarar a essa altura o Raí, goleiro do Maracanã, como o melhor em campo, né? 2 penalidades defendidas, fora os gols que ele defendeu. Aos 20 minutos, Wesley cabeceia a queima-roupa e o Raí também faz grande defesa novamente. Aos 22 minutos, outra penalidade no Alan Patrick desta vez. E ele mesmo, o Alampa, né? Mesmo depois de ter desperdiçado o primeiro pênalti, ele mesmo bate e erra novamente. Chuta a bola no travessão. Meu Deus. Nós temos que descobrir qual o santo protetor desse goleiro. O santo protetor fechou o gol dele. 3 penalidades e nenhuma entra. E se nós contarmos a do primeiro jogo aqui, que o Alan Patrick também perdeu, são 4 penalidades a favor do Inter e nenhum convertido. 3 defesas do goleiro e uma no travessão. Temos que descobrir qual é o santo desse goleiro. Trazer ele para cá, para as decisões por penalidades, colocar ele lá aos 45 minutos do segundo tempo. E o Inter consegue um fato inédito. 3 pênaltis desperdiçados no mesmo jogo. Como eu disse, 4 se contarmos
o do primeiro jogo, né? Pois é. E finalmente, aos 27 minutos, o Wesley consegue marcar o seu primeiro gol da temporada, tirando uma tonelada das costas e de cavadinha, golaço. É o 2-0. Finalmente. E tudo começou com Bernabé, hein? Que hoje foi aquele que gostamos de ver, que nós aprendemos a gostar, a admirar, né? Aprendemos a ser fã, né? Gostamos de ver. Se tornou aquele que se tornou o melhor lateral esquerdo do Brasil em 2024. Hoje jogou aquele Bernabé. Aos 32, com o goleiro deitado, Gustavo Prado desperdiça mais um. Aí o Roger começa as substituições, né? 32 minutos, tá na hora de poupar. Então entra o Ronaldo, entra o Thiago Maia, Tabata e o Romero, no lugar do Fernando, Bruno Henrique, Wesley e a Lampa. Bom, como ele preservou o Bruno Henrique, já sabemos que o Bruno Henrique joga o próximo jogo contra o Sport, né? Wesley e a Lampa, né? Foram os dois últimos a sair. Fôlego novo, preservação dos que saíram. Juninho já havia entrado no primeiro tempo, né? No lugar do Victor Gabriel, né? Machucado. E aos 40, Oscar Romero faz o terceiro. E seu primeiro gol com a camisa do Inter, num chute de fora da área. Com a vantagem, o Inter volta a administrar o jogo, sem muito esforço. Domina e só força nas boas quando o Maracanã cede espaço. E assim, passamos às oitavas de final, num jogo que poderia ter sido, no mínimo, 7-0 para o Inter. Contando que alguns dos gols desperdiçados, né, que o goleiro defendeu, ou mesmo com o goleiro deitado, perdemos gol com o goleiro deitado, 3 penalidades e mais 3 gols, o placar poderia ter sido no mínimo 7-0. Mas este é o Inter, aquele Inter que cria e perde gols. Como sempre. Beleza, gente? Então agora vamos esperar o adversário da oitava de final. Quem será o adversário da oitava de final? Temos 2 bons adversários aí, né? Aquele lá, o Retrô, né? E o CSA, né? Isso se não aparecer mais algum aí, né? Das séries mais baixas. Vamos considerar isso e vamos ver se demos sorte no sorteio para não termos muito sacrifício, né? Até porque as rodadas estão muito pesadas, né? O ritmo dos jogos está muito pesado. Então precisamos de jogos mais acessíveis, como esse de hoje, que o Inter tranquilamente se popou em campo. Se popou. Quando resolveu jogar ali um pouquinho, meteu 3 e pronto, deu. Tá feita. Tá pelada a coruja. Beleza, gente? Então ficamos por aqui. Não esqueça, deixa o likezinho, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo e seja membro, se possível, para dar aquela força pro vovô e concorrer às camisas do Inter que estão paradas aqui e as traças vão comer. Beleza? Tchau. Fui!